E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, qualquer for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. O assunto de hoje é modelos atômicos. Nós vamos falar de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, o exercício de hoje diz o seguinte: associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. Número 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. 1897. 2. O átomo é uma esfera maciça. 1808. 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. 1911. E aqui tem as alternativas para nós marcarmos qual é a correta. Então, olha só, se você não se lembra da teoria, tem aqui as datas para te dar uma noçãozinha aí de quem que é primeiro, quem que é depois, né? Mas se você ainda não lembra, vamos lá fazer aquela revisãozinha básica. Então, olha só, o átomo, ele pode ser definido como a menor parte indivisível da matéria. Vale lembrar que esse termo foi utilizado pela primeira vez por Demócrito em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. E o Demócrito era um filósofo. Então, assim, o que vale a pena a gente lembrar depois disso é que esse cara, né, utilizou essa palavra pela primeira vez. E aí, cientificamente, o que a gente tem que lembrar é de Dalton. Por volta de 1800, John Dalton, ele propôs a teoria de que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Ficou conhecida como a teoria de bola de bilhar. Então, o que é bilhar? É sinuca, tá? Dalton, teoria da bola de bilhar. Então, segundo ele, o átomo é uma esfera maciça. Então, aqui tem o exemplo para você diferenciar o que é uma esfera maciça e uma esfera oca. Oca é que tem um buraco dentro, né? Ela não é toda preenchida, tá? Então, segundo o modelo atômico de Dalton, que é o da bola de bilhar, o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Posteriormente, o que vale a pena lembrar na parte científica, segundo Thomson, o átomo era uma massa positiva com partículas incrustadas nele que eram os elétrons, partículas negativas, tá? Gente, então olha só, esse modelo dele ficou conhecido então como pudim de passas. Então, assim, sinceramente, eu nunca vi um pudim de passas, nunca comi um pudim de passas, mas você pode lembrar desse modelo assim como se fosse um cookie, né? Olha que delícia! A massa do cookie seria a parte positiva e as gotinhas de chocolate seriam os elétrons, a parte negativa, tá? Ou você pode lembrar disso também, o modelo de Thomson, você pode fazer uma analogia deliciosa com um brigadeiro, tá? Então, a massa do brigadeiro seria aqui a partícula positiva e o granulado seria a partícula negativa, os elétrons. O outro modelo que vale a pena a gente relembrar então é o de Rutherford, que em 1911 ele fez um experimento e segundo ele então o átomo tem uma região densa, que é a parte central, e ele chamou de núcleo, e uma região ao redor que recebeu o nome de eletrosfera, onde ficam os elétrons, certo? Que é a parte negativa. E esses elétrons ficam orbitando em forma elíptica. Vale lembrar que em 1932, Chadwick fez um experimento. Ele observou que no núcleo do berílio radioativo ele emitia partículas sem carga elétrica com massa igual a dos prótons, e aí ele chamou isso de nêutrons. Então, a partir daqui,
O átomo, ele então é constituído de um núcleo onde tem prótons e nêutrons e de uma eletrosfera onde ficam os elétrons. Então, prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, sem carga elétrica, e os elétrons com carga negativa. Então, não esqueça, quem é o responsável por nomear, vamos dizer assim, os nêutrons, né, foi Chadwick. Muito bem. O modelo de Rutherford ainda não satisfazia, né, não respondia a todas as perguntas. Foi aí que surgiu um cara chamado Bohr. Então, segundo Bohr, esses elétrons que ficam na eletrosfera, eles estão organizados em camadas. E ele disse que existem 7 camadas, que, segundo ele, à medida que essas camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons. Então, hoje, o modelo atômico mais aceito é o de Rutherford-Bohr, onde no núcleo tem prótons, carga positiva, nêutrons sem carga elétrica e os elétrons estão organizados na eletrosfera por camada. Muito bem, uma vez que a gente já relembrou quais foram os modelos, já fizemos uma revisão, vamos lá responder o nosso exercício. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. E aqui estão as alternativas. Então, o átomo é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Essa é a teoria atômica de Thomson. O átomo é uma esfera maciça. O primeiro lá da bola de bilhar, né? A teoria atômica de Dalton. O átomo é formado por 2 regiões, denominada núcleo e a outra eletrosfera. E esse é o de Rutherford. Sendo assim, nós temos a alternativa correta, letra B. 1 Thomson, 2 Dalton e 3 Rutherford. Isso aí, pessoal. Terminou o nosso exercício de hoje. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.